Fala, meus amigos do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube, madrugada de segunda para terça-feira. Muito bom dia para você que está chegando, dia 7 de outubro de 2025. Vamos falar de Botafogo, notícia que saiu agora há pouco, né? Na noite de segunda-feira, o John Textor deu uma entrevista exclusiva ao GE. Globo e falou sobre alguns burburinhos, rumores que estavam saindo nas redes sociais sobre uma possível briga entre o John Textor e alguns integrantes do social do Botafogo. Teve notícia dizendo até que o John Textor não estava mais falando com o João Paulo Magalhães, atual presidente do social do Botafogo. A gente vai falar um pouquinho sobre o lado do Textor, né, a versão do Textor, né, sobre o assunto, deu entrevista exatamente para esclarecer alguns pontos e, além dessa questão, dessa informação, né, sobre, mais uma vez, esse assunto extracampo, né, envolvendo o Botafogo, essa briga que está acontecendo aí do John Textor com a Eagle, né, a Eagle Holdings, eu queria falar um pouquinho sobre uma situação de dentro de campo, que está me incomodando bastante. Eu estou vendo que tem muita gente também incomodada com isso. O Botafogo, o time do Botafogo, cara, não está reagindo aos erros de arbitragem que estão acontecendo dentro da partida. Os árbitros erram contra o Botafogo, alguns lances são muito claros e ninguém pressiona, ninguém cerca o juiz, ninguém faz a famosa, né, rodinha, né, ali no juiz para pressionar, né? No jogo contra o Grêmio, aquele pênalti que foi dado a favor do Grêmio foi muito por conta da pressão que os jogadores do Grêmio, principalmente o Kahneman, fez para cima do juiz, cara. Infelizmente, no futebol brasileiro, os juízes são muito influenciáveis e eles estão pressionados por conta de tantos erros seguidos que vem acontecendo, juízes sendo afastados pela CBF. E no Botafogo, no jogo contra o Internacional, houve um pênalti claríssimo do zagueiro Mercado em cima do Arthur Cabral e ninguém reclamou. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Roda a nossa vinheta, vamos falar de Botafogo. Fala, meus amigos, voltando aqui para a gente falar sobre os assuntos que foram comentados na introdução, né? Primeiro, deixa eu pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, estamos quase batendo 57 mil inscritos aqui, muito obrigado pela audiência de todos vocês, todos os dias por aqui no YouTube falando sobre o nosso Botafogo. Vamos começar então falando sobre a questão do Textor, né? Primeiro, tentar explicar um pouquinho aí o que o Textor quis dizer com essa frase, não somos o Vasco. Isso está dando polêmica. É óbvio que essa frase dele, o recorte dessa frase seria usado pela imprensa para poder fazer um clickbait, para poder lançar uma possível polêmica nas redes sociais, e a torcida do Vasco já está lá xingando o Textor, falando um monte de coisa, porque se tu pegar só o recorte, não somos o Vasco, né, parece que o John Textor está atacando o Vasco, está diminuindo o Vasco, enfim. Mas, na verdade, assim, o que ele quis dizer foi que a SAF do Botafogo convive sem guerra aberta com o social do clube, diferentemente do Vasco. O Vasco teve uma guerra declarada, né? O social do Vasco entrou na justiça e tomou o clube da 777. Né? Então, o que o John Textor quis dizer com essa questão de não somos o Vasco foi exatamente isso, de que a relação dele com o social do Botafogo está, né, tudo dentro da normalidade, que não existe uma guerra entre a SAF com o social, né? Então, que fique claro, eu sei que muita gente não vai interpretar dessa forma, mas que fique claro aí, né, o motivo, né, da fala. Ele poderia ter escolhido outras palavras também, né? O Textor, ele gosta, né, de soltar algumas frases polêmicas, né, às vezes, né? Ele poderia ter escolhido melhor as palavras, não precisava usar o Vasco como exemplo, né? Mas falou e está rendendo isso, polêmica, né? Impressionante. Mas enfim, falando um pouco mais sobre essa questão do que ele disse, né? O John Textor disse, as palavras dele foram importantes para a gente
tentar entender um pouco como que está o cenário atual, né? Eu vou abrir aspas aqui para o John Textor, porque ele disse o seguinte, o John Textor primeiro ele disse, os acionistas, abre aspas, vamos lá, os acionistas vão continuar ajudando. Eu disse que gostaria de morrer nesse clube, eu vou morrer no Botafogo. Não sei se isso significa que eu serei o líder para sempre. Não sei quantos anos nessa intensidade um ser humano pode aguentar. Mas a Eagle vai continuar apoiando esse grande clube e os torcedores não precisam se preocupar. Temos roupa suja para lavar, como uma família, mas vamos passar por isso, não importa como. Então ele admite, né, admite que está numa situação de que tem roupa suja para lavar, tem problemas, mas mostra uma confiança de que vai resolver as coisas. Esse é o lado do John Textor, né? A versão do John Textor é essa. Agora a gente tem que ver a versão da Ares também, né? É importante que a Ares se pronuncie de alguma forma, né? Porque é o outro lado da história, né? E o John Textor continuou falando o seguinte, ó, o João Paulo comanda o clube social, ele tem várias opiniões. Eles têm 10% do Botafogo. Eles estão sempre convidados para colaborar quando quiserem. Mas a Eagle Futebol tem 90%. Não somos o Vasco. Isso não é a 777. Temos bons acionistas e a governança do clube está boa. Não precisa de mudanças. Não gosto de comentar rumores, mas esse aí reverberou muito. Então, eu vou falar. Essa notícia de que eu não estou falando com o João Paulo é baseada em nada. Não tem como eu ter uma reunião da Eagle sem eu estar envolvido. Vou explicar como tudo funciona. Sou sócio majoritário da Eagle Holdings. Essa empresa é dona de uma subempresa chamada Eagle Futebol Mídico e eu sou o diretor dela, o único diretor dela. E ela é sócia da Eagle Bídico, que é ligada aos clubes. A diretoria da Bídico tem eu, Mark Affolter, da Ares, e o Chris Malone. Haverá mudanças nesse grupo? Em breve, mas eu continuarei. Fecha aspas, o John Textor dando um pouquinho de detalhes sobre a situação atual. Repito, é uma versão do Textor, tá? A gente tem que ver, né, a versão agora da Ares, né, para ver se eles estão em linha, para ver se o Textor realmente está passando aí 100% das coisas como estão acontecendo. Né? Isso é importante também que seja apurado, né? O bom jornalismo apura dos dois lados. Então a gente tem que ver aí nos próximos dias qual vai ser a resposta da Ares, né? E também o social do Botafogo, assim, as pessoas do social do Botafogo, elas realmente, assim, quando a gente vai conversar com algumas pessoas do social do Botafogo, elas querem que tudo se resolva logo. Pelo menos isso é o que eu senti, né, conversando com algumas pessoas. As coisas estão se estendendo demais, né? A preocupação é que esse acordo não acontecendo nas próximas semanas ou até o final do mês de outubro, o medo, né, o receio das pessoas do social do Botafogo é que o clube comece a encontrar dificuldades financeiras, né, visto que precisam de aportes financeiros dentro do Botafogo para que a situação, né, operacional do clube continue dentro dos trilhos, né? O Botafogo fez alguns adiantamentos de receitas, antecipação de receita, de patrocínio, de algumas coisas que o Botafogo conseguiu antecipar, mas chega uma hora que você não pode mais ficar antecipando receitas, você precisa de aportes, né? Já que o Botafogo, ainda naquela condição de caixa único, emprestou muito dinheiro ao Lyon, a situação com o Lyon rompeu e o Botafogo, segundo as fontes que a gente conversa, o Botafogo tem uma grana alta para receber do Lyon, só que o Lyon afirma que não tem nada para pagar para o Botafogo e o caso vai parar na justiça. E enquanto não é definido, o Botafogo fica sem o dinheiro e fica com problemas para poder administrar o seu negócio. Então, alguns aportes terão que ser feitos para que o Botafogo consiga, né, tocar a parte operacional de forma normal e que as coisas
continue nos trilhos, né? E assim, eu acredito até que vai acontecer, mas não pode demorar muito mais, né? A gente tem um certo tempo para a gente conseguir que as coisas caminhem tranquilamente, caminhem normalmente, ok? Então, pulando um pouquinho de assunto, vamos falar sobre o segundo assunto que eu comentei na introdução, que é já um pouquinho do campo e bola, né? Importante que a gente fale dessa parte de campo e bola também, já que o assunto aqui sobre Eagle Holdings, John Textor já se estendeu um pouco. Eu disse na introdução e vou repetir, cara, a reação branda dos jogadores do Botafogo dentro de campo no lance contra o Internacional, em que foi um pênalti claríssimo em cima do Arthur Cabral. Ninguém fez pressão no juiz, ninguém foi lá reclamar, não fizeram aquela rodinha em volta do árbitro reclamando. Ninguém fez isso. Aquilo me irritou de uma forma profunda, sabe? Da covardia, né? Essa é a palavra, foi uma frouxidão, foi uma covardia tão grande dos jogadores dentro de campo, de nem reclamar com o juiz num lance tão claro, tão óbvio de pênalti. Aquilo me irritou tanto, cara, que eu comecei a questionar algumas coisas, cara. Cadê o capitão do time? Porque isso é papel do capitão, papel do líder dentro de campo. A gente tinha, alguns anos atrás, o Joel Carli, que continua lá dentro, inclusive, na comissão técnica. A gente tinha o Joel Carli que dentro de campo, ele atazanava o juiz o jogo inteiro. E por muitas e muitas vezes ganhou no grito dentro de campo. Por muitas e muitas vezes o Joel Carli conseguiu faltas, conseguiu pênaltis, conseguiu laterais, conseguiu em alguns lances a favor do Botafogo, porque ele reclamava demais o tempo inteiro com o juiz, ele conseguia perturbar o juiz, ele conseguia fazer uma pressão para cima do juiz. Estamos precisando de novos Joel Carli dentro desse time atual do Botafogo, já que Marlon Freitas, a liderança que o Marlon Freitas tem dentro do vestiário, com aqueles vídeos de bastidores que nós percebemos, que nós estamos assistindo desde o ano passado, desde o ano retrasado, o Marlon Freitas com aquela liderança toda que ele tem dentro do vestiário. Será que ele não consegue ser incisivo? Será que ele não consegue ter atitude dentro de campo para cobrar o juiz? Será que ele não consegue ter esse discernimento, essa percepção que precisa ser chato com a arbitragem para que as coisas funcionem aqui no Brasil? Todos os clubes fazem isso, menos o Botafogo. Eu vou relembrar aqui o lance do Grêmio, que o Kahneman foi que nem um louco para cima do juiz, e eu tenho certeza que o juiz deu aquele pênalti contra o Grêmio muito por conta da pressão que existiu dos jogadores do Grêmio no finalzinho daquele segundo tempo. Cadê o Marlon Freitas? Cadê o Alex Telles? Alex Telles é um jogador experiente, rodado. Já jogou no Manchester United, já jogou em vários times da Europa, já jogou na Arábia Saudita, já jogou na seleção brasileira. Cadê o Alex Telles? Cadê o Marlon Freitas? Cadê o Barbosa? Jogadores experientes, e que a gente conta com isso. Conta com esses jogadores para que esses jogadores puxem a fila dos jogadores mais experientes para defender a camisa do Botafogo, defender a instituição dentro de campo. O torcedor precisa se sentir representado pelos jogadores dentro de campo. E a frouxidão e a covardia que aconteceu no jogo contra o Internacional não representa em nada a torcida do Botafogo. Deixaram de... Claro, eu não estou aqui isentando a arbitragem. Independente de pressão ou não, deveria ter sido marcado pênalti, mas a gente sabe como é que funciona o futebol brasileiro. O futebol brasileiro, a gente acabou de ouvir de um ex-árbitro, Carlos Eugênio Simon. A gente acabou de ouvir numa transmissão ao vivo na televisão ele dizendo que realmente na arbitragem brasileira quem não chora não mama. Exatamente com essas palavras um ex-árbitro disse na televisão que quem não chora não mama. Então assim a gente percebe o nível da arbitragem brasileira, e os jogadores do Botafogo são os que menos fazem pressão nos árbitros quando tem lances polêmicos que podem gerar em faltas ou pênaltis a favor do Botafogo. E isso tem que partir também, um pouco, na minha opinião, não só dos jogadores, mas também do treinador, que é muito bonzinho, né? Eu não sei como é que funcionava lá na Europa, né? No Real Madrid.
né? Não sei se a educação dele não permite, ele não entende de futebol brasileiro, de futebol sul-americano ainda por completo, né? Tudo muito novo para ele. Eu não queria nem ficar criticando o treinador aqui, porque eu acho que essa atitude precisa partir dos atletas, dos jogadores. Mas o treinador, se fosse um treinador mais experiente, se fosse um outro estilo de treinador ali, eu tenho certeza que o treinador teria comido eles no esporro, os jogadores no esporro. Chamava no dia seguinte, mostrava o vídeo, chamava no dia seguinte, né? Mostrava o vídeo para os jogadores, reunia os jogadores dentro de uma sala, mostrava o vídeo do lance do pênalti no Arthur Cabral e depois mostrava que ninguém foi fazer rodinha no juiz, ninguém foi fazer nada, nenhuma pressão e comia eles no esporro no dia seguinte. Mas eu não tenho certeza se isso aconteceu porque não me parece ser o perfil do David Ancelotti. Não me parece ser o perfil dele. Se aconteceu, a gente não sabe, a gente não costuma ter esse tipo de informação. Se aconteceu, me desculpe, mas não me parece o perfil do David Ancelotti fazer isso. Não me parece o perfil. Mas se não fez, deveria ter feito. Se fez, parabéns. Parabéns e vamos perceber nas próximas rodadas se teremos alguma mudança de postura do time. Não essa postura covarde, frouxa, que a gente teve contra o Internacional. Ok? Então fica meu desabafo, minha opinião. Isso me deixou com muita raiva. Eu estava para fazer esse vídeo aqui, eu fiquei pensando, faço ou não faço? Faço ou não faço? Resolvi fazer. Você pode ser ruim, mas frouxo não dá para aceitar. Frouxo não dá. Pelo amor de Deus. O time do Botafogo não pode ser um time frouxo. Porra, ruim, a gente até aceita, cara. Qualidade, o cara é ruim. Mas frouxo é inadmissível.